Fala, minha gente! Bem-vindo ao podcast mais nordestino do mundo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar as notificações, tá certo? Fica aí com mais um corte do nordestino e acompanha o que a gente tem no nosso canal aí, que só tem coisa boa, viu? Só coisa do Nordeste. Antônio Marinho, o que é a poesia? Para mim, poesia, Arthur, é quase sinônimo de arte, né? Ela é quase sinônimo disso. Existem várias artes, a poesia é uma delas. Mas por que eu digo que é quase sinônimo de arte? Como eu já disse aqui, a poesia está num filme, a poesia está numa música, a poesia está nessa peça aqui do nosso artista, a poesia está num abraço, a poesia está em dar comida a um cachorro que está na rua. Eu acredito na poesia como um lugar de onde a gente olha para o mundo. E aí ela pode ter vários suportes. Claro que o mais comum é o poema, porque a gente está falando de poesia como literatura. Então, o que é que eu estou querendo dizer isso? É porque muitas vezes eu respondo muito assim, tu é Antônio Marinho, tu é poeta, né? Às vezes alguém pergunta, eu digo, rapaz, tem quem diga, tem quem ache. E não é uma resposta com falsa modéstia, nem com nada não. É porque poesia para mim é esse alcance do outro. Então pode ser que poemas meus façam Arthur chorar e para outras pessoas não digam absolutamente nada esse poema. Para os dois, o poema é poema. Agora, poesia para mim eu só consegui em Arthur, que de alguma forma se sentiu traduzido com aquilo, né? Tá dando para entender o que eu estou dizendo, né, poeta? O filme, o quadro, a escultura, os elementos concretos são os suportes, são os vetores, o lugar, né, que a gente manuseia para sentir o que na verdade está por trás daquilo. Mas a poesia para mim é o choro de alguém que lê um poema meu e não precisa nem me conhecer, mas se sente traduzido por aquilo. Por exemplo, eu vinha contando aqui a Marquinho, eu já ouvi coisas maravilhosas a partir da poesia. Recentemente eu recebi no Instagram uma mãe me agradecendo, dizendo que o filho dela é autista, tem 8 anos e tem uma dificuldade imensa de oralização e de memorização. Ele não memoriza muito nem oraliza muito. Mas ultimamente está decorando minhas poesias. E ela disse, eu estou passando aqui para lhe agradecer por ajudar a libertar meu filho de um mal tão desafiador. Essa semana eu tive que comprar um óculos redondo, porque ele disse que quer ser igual a você. Caramba. Então, poeta, para mim não tem prêmio literário no mundo que chegue perto de uma coisa dessa, né? Então, o poema é só o que ele leu lá, né? A poesia tinha que estar também dentro dele, para que ele se sentisse tão diferente com aquilo. Então, a poesia para mim é esse alcance do outro, essa chegada no outro a partir de um elemento artístico e lúdico, que pode ser um poema, mas pode ser qualquer outra linguagem da arte. Essa chegada no outro, esse momento em que eu não preciso estar presente, mas bato no outro e ele retorna a mim e ao mundo uma coisa que saiu dele a partir daquilo. É aí que está a poesia para mim. Então, toda vez que me falam isso, eu lembro de uma história que para mim é muito representativa. Eu repito muito essa história porque eu nunca encontrei uma melhor do que ela. Não. Basho é um poeta mestre do haikai japonês, né? A poesia japonesa, o haikai, que é uma coisa linda, pequena, apesar de pequena, cheia de regra. Uma linha com tanto, outra linha com tanto, tem que falar da imagem de uma das estações do ano, isso aqui. O original, né? Hoje tem tudo dilui, tudo tem, mas é uma poesia cheia de regra. E aí Basho estava dando uma aula sobre haikai para uma turma. E no meio da aula chegou uma mulher para ele, uma aluna, e disse, veja aqui o que é que o senhor acha. Ele disse, não, pode escrever como você. Ele disse, não, eu queria que o senhor dissesse o que é que acha. Quando ele olhou, o haikai tinha escrito assim, uma libélula rubra, arranco-lhe as asas, uma pimenta vermelha. Aí ele disse, ok, é um haikai, é um poema, é um haikai.
Agora, já que você me pediu uma sugestão, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se você dissesse assim, uma pimenta vermelha, coloco-lhe as asas, uma libélula rubra. Sabe por quê? Porque para arrancar a asa de libélula, ninguém precisa de poesia não. Mas para botar asa em pimenta, o caba precisa de poesia. Então, meu amigo, os dois eram poemas. Os dois eram textos. Os dois estavam escritos. Mas arrancar a asa de libélula é um evento físico. É a aplicação de uma força em direção vetorizada ali. Mas botar asa em pimenta não é um poema. É um lugar de onde a gente olha o mundo. E esse mundo nos diz que é possível colocar asa em pimenta. Então a poesia para mim é esse lugar de olhar, esse lugar de ver, esse lugar de ser, na verdade, antes de tudo. Eu estava vendo aí no meio dos comentários que alguém pediu para eu declamar uma poesia minha chamada 14 de Março, que começa dizendo: poesia é troço de comer. Por conta disso, né? Colocam muita poesia erudita, poesia matuta, poesia assim, poesia assada, poesia concreta. É tudo poesia mesmo. Agora perguntam onde o poeta nasceu, perguntam onde ele estudou, perguntam quem era o pai dele, a mãe, o que é que ele comeu, qual era a religião dele. Aí tu vai entender a reverberação na estética. Mas é tudo poesia. Então, o povo diz que o Dia Nacional da Poesia é 14 de março, que é o nascimento de Castro Alves. Outros dizem que é 27 de outubro, que é o de Drummond e tal. Tem essas coisas. Pra mim é todo dia. Eu como disso. Se eu não comer todo dia, se eu não trabalho todo dia, eu não como todo dia. Então tem um poema meu chamado 14 de Março, que eu digo assim: poesia é troço de comer. Então é 14, 15, 16, março, abril, maio, junho ou outro mês. Pelo menos 3 vezes ao dia, poesia. A hora dela é a hora que você vê de outro jeito o que já via. A hora de jogar no fogo a hora de dizer fervendo o que a língua articulava fria, jogar no fogo da palavra, tirar do banho-maria, morder o cio da lira, lamber o que arrepia. É para qualquer um que venha a freguesia. Pegue, pese, sinta, cheire e coma. Mastigue a dor do outro temperando a sua. Entale, engula, vomite, lave-se e volte à mesa. Tem sempre um verso a mais de sobremesa.